JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um conceituadíssimo médico infectologista. É a quarta vez que ele está aqui comigo. A primeira falou sobre a febre amarela, a segunda sobre a doença do pombo, a terceira sobre o coronavírus e hoje sobre a nova variante desse terrível vírus que assolou a população, a cepa Ômicron. Falo de Ricardo Aiden. Ricardo, que bom que você está aqui comigo. Quando eu liguei para você, convidando para você estar aqui hoje, eu brinquei com você e disse que você é recordista nos olhos nos olhos. Eu gostaria até de acrescentar uma coisa, isso é meu bem e meu mal. Meu bem porque a gente usufrui de todo o seu conhecimento, e meu mal porque estamos vulneráveis sempre a esses tipos de vírus, essa coisa toda que já passamos e não sabemos o que vem pela frente. É muito preocupante o aparecimento desse vírus, eu pergunto, dessa variante, eu pergunto a você. Então, antes de tudo, obrigado, né, por ter sido convidado mais uma vez. Uma satisfação, né? Você falou que eu bati o recorde de aparições. É verdade. Espero que isso não afaste seus telespectadores aí. Não. Mas, assim, é preocupante, sim. Preocupante na medida que o Brasil não faz costumeiramente ou sistematicamente, mesmo durante a pandemia, bloqueio de acesso de turistas ou de pessoas oriundas de outros países, como deveria fazer sistematicamente, como acontece nos Estados Unidos, em todos os países europeus. Tem um controle de acesso alfandegário, né? Independente de qualquer circunstância, de uma variante de preocupação ou não. Desde o início da epidemia, mas antes, isso deveria ter sido algo pensado. Quantas vezes eu não fui a países do exterior onde você tem que apresentar o certificado de vacinação de febre amarela e outras vezes os cuidados que se tem que ter com transmissão de sarampo, disso e de outras doenças infecciosas. Que é o correto. Que é o correto, que é o que deveria ser institucionalizado sistematicamente. A outra coisa é que assim, a gente não sequencia vírus no volume que a gente deveria, porque às vezes, quando isso acontece e levanta-se a lebre lá, já pode ter vindo alguém antes, num voo desse, trazendo uma variante dessas. Então, quanto mais gente a gente sequenciar amostras e principalmente a testagem sistemática dessas pessoas, melhor a gente estaria protegido da entrada dessas variantes. Eu ouvi dizer que os sintomas são mais ou menos os mesmos, pelo menos no primeiro que foi detectado, são mais ou menos os mesmos sintomas do coronavírus? Então, os casos que explodiram lá na África do Sul muito rapidamente, isso já dá uma demonstração clara de que o vírus ele é altamente difusível. E, aliás, isso é uma arma do vírus, sofrer mutações, são 50 mutações, sendo que 30 mutações só no spike, que é a proteína usada para fazer a ligação e introdução dentro da célula. Isto costuma facilitar a expansão do vírus, atingindo várias pessoas numa rapidez muito maior. Então, como eu tenho conversado, é assim, as outras variáveis, né, a Delta, por exemplo, ela subiu numa parábola, e essa não, subiu como um foguete indo à Lua a partir de Cabo Canaveral, saiu uma vertical e um crescimento muito rápido. Agora, os casos observados nos hospitais sul-africanos, pelo menos as primeiras informações, uma autoridade de saúde lá da África do Sul e outros médicos que foram entrevistados, não mostram inicialmente características de mais letalidade ou gravidade nos casos, mas a gente não sabe, né? E lá também é importante dizer o seguinte: esses casos estão acontecendo numa população predominantemente não vacinada. Então a gente não sabe se isto se expandir e cair em cima de algum lugar onde a população esteja altamente vacinada, como por exemplo Israel e outros países que vacinaram muito, Emirados Árabes Unidos e tudo, se esse vírus vai levar vantagem. Então, é uma variante de preocupação. Preocupado a gente está. Agora, quer dizer, inclusive nós nem sabemos se esse Ômicron seria ou não resistente a essas vacinas, né? Exatamente. Não dá para nós sabermos. Não sabemos disso ainda, porque
o índice de vacinação na África do Sul é bem mais baixo do que, por exemplo, o nosso aqui. O nosso país é recordista, né? Num tempo muito menor, a gente conseguiu vacinar muito mais, estamos até à frente dos Estados Unidos. Lógico que a gente perde para alguns países pequenos, como o Emirado Árabes Unidos, próprio Israel, que é um país cujo contingente populacional bem menor, né? Mas assim, a gente ainda não sabe como é que esse vírus vai se comportar em lugares onde a vacinação foi feita em grande quantidade. E isso a gente até não tem como dimensionar, porque, para nossa surpresa, a Delta continua perturbando muito a Europa. E a gente está vendo lá na Alemanha, por exemplo, tudo que está acontecendo é uma epidemia predominantemente em não vacinados. Então, como é que isso vai se dar nesses países versus países onde o contingente populacional vacinado é muito maior? E um bom exemplo disso é o Brasil, né? A gente viu aí ultimamente, isso só para dar a relevância, a importância da vacina. O Emílio Ribas, esses dias, publicou um trabalho fazendo um levantamento dos últimos 6 meses de internação no Emílio Ribas. 90% quem se internou no Emílio Ribas nos últimos 6 meses eram não vacinados. Isso mostra claramente a relevância do ato de vacinação. Então ainda é, como eu falei, uma variante de preocupação, está todo mundo preocupado, mas não sabemos ainda o próximo capítulo. Sim, né? Inclusive sobre ser ou não mais ou menos perigoso do que nós tivemos agora. Mas, ao mesmo tempo, Ricardo, a gente percebe que essa questão da vacina também não é uma certeza absoluta ainda, né? Não, claro, mas se você for comparar o grosso da população vacinada, tá? Não é esse comportamento. Esse comportamento ele é extemporâneo. É o caso, por exemplo, do Tarcísio Meira, que lamentavelmente contraiu o vírus a partir de um parente próximo e aos 85 anos. Ainda não tinha tomado reforço, só 2 doses. Mas assim, a gente percebe que conforme a faixa etária, com a imunossenescência ou envelhecimento do sistema de defesa do organismo em geral, as respostas a todas as vacinas não são idênticas a uma população de idade média, em torno de 30, 40 anos, que respondem muito melhor a todas as vacinas, né? Ricardo, então o que você me diz sobre o desenvolvimento de uma nova vacina? Porque me parece que o temor aí é voltarmos à estaca zero. Essa é uma preocupação que a gente não consegue antecipadamente afastar. Então é melhor sair na frente, porque em especial as vacinas de RNA mensageiro, a Moderna e a Pfizer, elas têm essa capacidade de adaptação a uma nova cepa de forma muito rápida. A Pfizer deu em conta algo em torno de 90 a 110 dias e a Moderna um pouco menos. A Moderna, inclusive, já saiu na frente buscando uma vacina para essa nova variante a partir do sequenciamento de vírus na Bélgica, na Holanda e tudo mais. Eles muito rapidamente se apropriam da cepa, com toda a segurança biológica que algo desse tipo precisa, né? Tem alta tecnologia de desenvolvimento e tanto a Pfizer quanto a Moderna eu creio que rapidamente cheguem numa vacina apropriada contra a Omicron. Sim, agora é a história que sejam 90 dias, a mais moderna, mais rápida, é muito tempo, né? A coisa dá para se expandir demais. Com toda certeza. Onde volta-se a primeira pergunta que você fez, da importância do controle aduaneiro severo em todos os lugares, mas em especial, como nós estamos no Brasil, Temos aqui no que falar Brasil. do Brasil. Não é? Agora, você sabe, Ricardo, que eu fico assim super preocupada com essa história de vacina, porque quando eu tomei a primeira e segunda dose, todo mundo dizia, não, a corona é ótima. A corona, eu andei procurando a corona, finalmente achei no Colégio São José, tomei as 2 doses. Não, depois já a coisa mudou. Não é a melhor, é tal, a que dura mais é a Pfizer, lá fui eu atrás da Pfizer. E assim a população tem feito, várias pessoas fizeram isso. Sabe o que acontece? Acontece assim, como a gente está no meio de uma pandemia, eu continuo simplificando, a melhor vacina é aquela que está no teu braço, entendeu? Que foi aplicada. A gente tomou a vacina no Brasil, nós médicos, em um hospital que tem Covid, que é o caso do Guilherme Álvaro, tem uma ala específica, uma UTI específica,
tomamos no D3 de vacina no Brasil. D1 e D2 foram os médicos e todo o pessoal não médico que estava diretamente ligado ao atendimento de Covid. E no D3, todos nós que passávamos visita dentro do hospital nas áreas não Covid, médicos, enfermeiras, etc. Começou numa quinta, eu tomei a vacina no sábado de manhã. E gratificante, as duas Coronavacs, e as respostas são consistentes. A gente pôde ver isso no Chile, no Uruguai, aqui no próprio Brasil. Tem a experiência da população de Serrana, começaram a crescer os casos, eles vão revacinar. Tem a experiência de Botucatu, mostrando que Coronavac funciona assim, a do Uruguai, a do Chile. Só que é uma vacina que a durabilidade dela parece ser mesmo menor, principalmente em algumas faixas etárias dos 50 a 60 anos mais. Mas isso não chega a se constituir um problema. Por quê? Porque já está mais ou menos previsto que todos nós vamos ter que tomar, né? Eu já tomei 3 doses, você também, a 4ª dose quando tiver de 5 a 6 meses no máximo dessa terceira. E assim vai ser enquanto não se conseguir uma vacina com alta taxa de resposta que permita, no mínimo, se vacinar uma vez por ano, como é a vacina de gripe, entendeu? Bom, nos livrarmos dela, eu acho que agora não tão mais, cedo, né? Não. Agora, justo no momento que estão tirando as máscaras, estão flexibilizando as coisas, vem essa cepa. Você é a favor de todo mundo continuar com máscara? Ah, com certeza. A gente tem elementos seguros, né? É lógico que quando a gente vê uma comissão de saúde, um comitê assessor como tem aqui no governo do estado de São Paulo, o Jean, secretário, é meu amigo de muitas empreitadas de estudo e congressos e tudo mais, e é uma pessoa muito racional, e a equipe que trabalha com ele, idem. A ideia que se tem é assim, quando você está em populações não aglutinadas, não aglomeradas, ao ar livre, e num ambiente numa praia, por exemplo, que tenha vento suficiente, fica muito difícil de haver uma transmissão. Entretanto, quando você pega esse mesmo cenário, uma praia cheia de gente, amontoada, sem máscara, num dia de calor e dependendo da pressão barométrica, com pouco vento, existe a possibilidade real de transmissão. Não na mesma medida que um ambiente fechado, mas existe. Então, a gente continua sendo favorável ao uso de máscara, entendeu? Com exceção, né? Você vai fazer uma caminhada como eu tenho feito às vezes no começo do dia, no fim do dia. Tem uma viva alma, você pode tirar sua máscara e se perceber que vem vindo alguém, você reposiciona a sua máscara, desvia um pouco na zona de contato entre uma pessoa e outra, e depois retira a sua máscara de novo e continua a sua caminhada. Então, eu acho que é a lógica do bom senso. Mas, assim, o problema não é esse. O problema é, assim, o que o governo propõe é uma coisa estudada, uma coisa bem embasada. As pessoas é que, às vezes, entendem da forma como lhes interessa. Aí, um exemplo disso foi assim, eu dei uma caminhada no calçadão no fim de semana, mas foi curta, porque eu comecei a ver um monte de gente sem máscara. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Não é hora. As pessoas interpretam que as coisas estão favoráveis a você parar de usar máscara como se a pandemia tivesse acabado. A gente precisa ter um distanciamento mínimo e um cuidado que propicie essa proteção adicional, né? O nosso bate-papo já chegou ao final, mas eu não resisto sem perguntar para você. E festas de final de ano e carnaval? Você é a favor? Então, se as pessoas puderem se organizar e, obviamente, todos estarem vacinados, né? Como é o nosso caso, todos vacinados com 3 doses, etc. E segurança máxima, você fazer um teste nas últimas 36 horas antes da festa, um teste molecular que se mostrar todo mundo negativo, eu acho que você está dentro de uma coisa razoável e segura. Porém, assim, o contrário, os exemplos se sucedem desde o ano passado, né? Que às vezes uma pessoa passa para uma família inteira que está reunida em lugar confinado. Outra coisa que deve se levar em consideração, que o vírus precisa de tempo para ele pular de uma pessoa para outra.
Então, em média de 12, 15 minutos até 20, 20 e poucos minutos. Então, isto é que faz com que uma festa que dura horas seja um cenário para uma eventual Propício, transmissão. né? Né? Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço mais uma vez. Imagina, eu já vou até falar para você. Até uma próxima. Se Deus quiser. Tá ótimo. Espero que sim. JB, eu acabo de conversar com o Dr. Ricardo Aiden, esse conceituadíssimo médico infectologista que todas as vezes que vem dá uma verdadeira aula para nós, para você e para todos que ficaram conosco até agora. Um beijo e até o próximo programa.